O nosso presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração. Aliás, ele deu duas declarações muito parecidas numa área delicada. Ele deu uma declaração sobre a privatização. E ele falou o seguinte: olha, é difícil esse troço de privatização. Se eu pudesse, eu privatizaria o Correio hoje. Mas não dá, é complicado, tem um rito. O Supremo definiu que tem que passar pelo Congresso quando são as empresas mãe, né? As empresas filhotes ligadas ao CNPJ principal podem ser privatizadas. A Petrobras fez algumas privatizações, mas não pode privatizar a Petrobras, ou o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. A Caixa está falando em vender a Caixa Seguridade, mas aí é uma derivada da Caixa, não é a Caixa em si. E os Correios têm que passar pelo Congresso e tal, e tem os funcionários. Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer até o final do meu mandato, ele disse. Eu disse que eram duas declarações, porque a outra ligada à variação do preço do combustível em função dessa confusão Estados Unidos e Irã. O presidente dos Estados Unidos, inclusive, vai falar hoje, daqui 1h, né? 1h da tarde, horário de Brasília, ele fala, vamos ver o que ele vai dizer. Mas o fato é que o preço do barril de petróleo subiu. Ninguém sabe quanto, tem muita especulação nisso. Não há um motivo real daqueles mensuráveis, mas, obviamente, o dólar, o euro e tal, eles se fiam por percepções, né? Leituras, cenários. Não significa que precisa ser algo demonstrado. Mas o fato é que ele disse, olha, não vou aumentar, não vou tabelar. O que é uma outra boa notícia neste campo de empresas estatais. O presidente falou, não vou tabelar o barril de petróleo, não vou mexer com isso. E gostaria de ter privatizado, se fosse possível privatizar os Correios hoje. Por que eu chamo a atenção para essas duas falas do presidente? Primeiro, porque o presidente e o seu principal ministro, Paulo Guedes, estão tomando um banho de realidade desde que eles entraram no governo, que é muito curioso. E um banho diferente. Porque o Paulo Guedes, por exemplo, ele achava que tinha 3 trilhões disponíveis para ele buscar. 1 trilhão na venda dos chamados ativos, imóveis, bens imóveis, terrenos, etc. 1 trilhão de privatizações e 1 trilhão de reforma da Previdência. O trilhão da reforma da Previdência não é 1 trilhão, mas é bastante bilhão, e ainda pode sair estados e municípios. Esse aí ele vai atingir, se não é 1 trilhão, mas fez. Agora, a reforma patrimonial e a venda das estatais é muito mais complicado, são muito mais complicadas do que parece. Então ele está tomando um choque de realidade, vendo assim, não basta eu querer, não basta eu achar a coisa certa, eu preciso conseguir fazer. E conseguir fazer é muito mais difícil do que apenas querer fazer, né? Todo mundo tem essa experiência na própria vida. Coisas que quer fazer e coisas que consegue fazer. E vou começar pela dieta de segunda-feira, né? Das famosas, toda segunda-feira. Ou então o retorno à academia. É aquilo, eu quero fazer, eu preciso fazer, eu sei que esse é o certo. Agora, como eu consigo fazer? Eu tenho as condições para fazer? E o Paulo Guedes chegou a soltar uma lista em agosto com as 9 empresas que seriam privatizadas meio que já. E entre elas estavam os Correios. Sim. E aí vem o presidente da República e diz, olha, não sei se eu vou conseguir vender os Correios. Então, olha como o mundo é complicado. Então, o presidente, o ministro da Fazenda, toma um choque de realidade, porque ele falava num monte de coisa, falava inclusive em zerar o déficit público no primeiro ano. E está vendo que é mais difícil. O choque de realidade do presidente Jair Bolsonaro é diferente, porque ele realmente está tomando contato com a realidade. Porque o presidente sempre pareceu operar numa linha de pensamento mágico, diferente do Paulo Guedes. Paulo Guedes, você pode dizer o seguinte, tem um lado aí fantasioso dele de achar que pode pilim-pim-pim, né? Você quer fazer, você consegue. O Paulo Guedes, o Jair Bolsonaro, ele acreditava em umas coisas diferentes. Assim, por exemplo, o Felipe Bueno tem o caderno dele, uma agenda, não sei se está aí a agenda do Felipe Bueno, mas a agenda do Felipe Bueno tem na capa. É na capa ou na quarta? Na capa. Na capa tem a tabela periódica, né? Se a gente pegar a tabela periódica do Felipe Bueno, na 5ª coluna com a 5ª linha, tá lá o nióbio. 5ª linha com aqui, a 5ª coluna, nióbio, né? Nióbio. Então, quem não lembra, quem fez vestibular agora vai lembrar que a 18ª coluna, que são dos gases nobres, era Hércules nenhum, arranca criptonita de xerife ranheta. Isso aí não... Já tem mais um elemento tem aqui. Mais um elemento aí que eu não conheço. 18. Quem é esse elemento? Quem é esse elemento? Se posiciona esse elemento. Mas era hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Radônio. E daí, lembra da primeira? A primeira linha era
hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Exato. Não era isso? Aí era... Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Porque aqui está escrito em latim. E quando a gente vai para a quinta coluna, aí era viu o Nobel passeando tarde com o Danúbio. Essa eu não tinha. Aqui, ó. Essa decoreba. Viu o Nobel ontem passeando tarde com o Danúbio, que é vanádio, nióbio, tantário e dúbnio. 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 Então tá lá o nióbio. E o presidente dizia que o nióbio ia tirar o Brasil da pobreza. Sim. Ia salvar a economia nacional, o nióbio. Ele olhava para esse elemento dizia, esse elemento aí vai salvar a gente. E é aquilo, pensamento mágico. Todo mundo funciona por lógica de causa e efeito. Quando não acha uma explicação razoável, vem o tal do pensamento mágico. O pensamento mágico era esse. O Brasil tem uma riqueza fantástica, essa riqueza se chama nióbio, e se a gente tem, não é que a gente tem uma boa reserva de nióbio, a gente tem toda a reserva de nióbio do mundo. 96% da reserva de nióbio está no Brasil. Se isso fosse o ouro, que ele diz que a gente realmente seria um país do outro mundo, mas não é. E não vai tirar a gente da miséria, esquece, não tem nada a ver. Mas ele ficou com esse negócio. Mas ele já está falando menos disso. Repara que as fantasias, o pensamento mágico está dando lugar a uma visão um pouco mais realista. Eu não estou dizendo que é uma visão com a qual todos devem concordar. Claro. Não é isso não, mas já é mais realista. E esse choque de realidade deste ano está fazendo bem para ele. E está fazendo bem para o Brasil também. Porque imagina se ele não apanhasse umas e outras aqui na orelha, de achar que tudo que vai funcionar do jeito que ele quer. Se ele conseguisse, gênio. Mas não consegue. Aí ele é só perder e entrar no estado tal de desconforto, de desânimo. Né? Nós tivemos um presidente que entrou num desânimo tal, foi embora. O Jânio Quadros foi embora, pô. Ou então o camarada começa a fazer coisa, perde o interesse, não quer mais governar. Ele mostra nas declarações que ele começou a se preocupar mais, a falar mais dos itens que são mais importantes. Fala o que a gente quer ouvir? Algumas coisas que ele fala eu concordo, outras não. Ontem ele falou sobre a imprensa, é patético o que ele disse, não faz o menor sentido dizer que animais em extinção, que precisam ir para o IBAMA, tudo bem, pode falar o que ele quiser. Ele tem liberdade de falar, vivemos numa democracia. Mas o interessante é que ele chamou a atenção para a coisa da privatização, que ele era contra. O presidente dizia, por exemplo, lembra, a China não está comprando no Brasil, está comprando o Brasil. Sim. Então eu não vou vender a Eletrobras, porque de repente veio a China e compra a Eletrobras. Ou seja, ele estava preocupado com a China. Hoje ele está enamorado da China. Ele adora a China. Ele falava como se o alinhamento automático com os Estados Unidos fosse uma solução para os nossos problemas. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. O filho dele, o Eduardo Bolsonaro, chegou a colocar boné do Trump. Né? E aí agora? Agora eles esconderam esse boné do Trump, né? Porque vai que um iraniano vê esse boné do Trump na cabeça do Eduardo Bolsonaro e resolve usar de alvo, né? Então, o choque de realidade é isso. O mundo é complexo. O mundo tem quase 200 países. E você se relaciona com 120, 130, 140, 150 países. O Brasil troca 2 bilhões de dólares por ano com o Irã. Nós vamos abrir mão de 2 bilhões de dólares? Nós estamos em condições de abrir mão de 2 bilhões de dólares? Tudo bem, 2 bilhões de dólares não vamos matar o Brasil. Mas nós vamos nos alinhar com um lado, com os Estados Unidos. E os Estados Unidos já mandaram ver na gente com uma sobretaxa, que daí depois o presidente Bolsonaro ligou lá para conversar. O fato é, nesse sentido, ele está mais pé no chão. E o Paulo Guedes está mais pé no chão também. Como o Paulo Guedes pensa direito desde sempre, o presidente foi se adaptando a esse jeito de pensar do Paulo Guedes, e os dois estão com mais pé no chão, depois de um ano em que eles investiram para esse processo de adaptação, talvez 2020 seja um ano de menos ruído. Não que a gente vai ter menos ruído nas declarações dele, que são sempre muito controversas, mas pelo menos na gestão do Estado brasileiro. Nós temos que investir, e se ele não sabe se os Correios vão conseguir ser privatizados ou não, tem que dar um jeito de vender, porque pega como estava o Brasil tempos atrás. A gente tinha um Corpanzil gigante, com uma série de estatais. A Embraer era estatal, né?
A Embraer era estatal. E a Embraer, ela estava quebrada. Ela dependia do Tesouro. Era igual aos Correios. A conta não fechava de jeito nenhum. Pega a Vale, que hoje é privada. Hoje já há muito tempo é privada. A rentabilidade da Vale ficava entre 1/3 e 1/6 da rentabilidade dos concorrentes, quando era estatal. Como é que pode? Isso é queimar dinheiro. Ah, não, mas é patrimônio do brasileiro. Não, é queimar o patrimônio do brasileiro. Vende esse negócio, ganha o quê? Aquela parcela dos tributos. O Estado é sócio de todas as empresas brasileiras, porque tudo que as empresas lucram, um pedaço vai para o Estado. Ele já é o maior acionista do Brasil. Aliás, o Estado é o maior acionista do mundo, né? Porque todos os países tributam. Então, o governo, a Vale entregava, para cada R$3 que ela entregava para o governo em tributos, entregava R$5 para o fundo de pensão dos funcionários. A Vale tinha sido tomada pela corporação, como aliás os Correios foram tomados pela corporação, como de resto as empresas estatais sem muito controle são tomadas pela corporação e começam a funcionar para os funcionários. Isso não é à toa que os funcionários são os primeiros que se insurgem contra o processo de privatização. Por que eles não são favoráveis? Dizendo, não, se vai aumentar a rentabilidade, se vai ser bom para o Brasil, nós somos a favor. Os caras são contra, porque eles sabem que eles vão ser os primeiros a perder. E eles vão ser os primeiros a perder porque o objetivo de uma empresa é dar lucro e aí os camaradas têm que mexer para dar lucro e a coisa se complica. Bom, o fato é, as declarações do presidente de que não vai tabelar o barril de petróleo e de que talvez não consiga privatizar os Correios, mas que se pudesse ele venderia hoje, marca uma mudança muito importante que a gente não deve minimizar. Temos um presidente da República olhando para coisas que começam a fazer muito sentido. E isso vai ajudar o Brasil a crescer. Se a gente vai crescer 2,5% ou 3% esse ano, se a gente pode ter chance de crescer mais, surpreender, vai ser se o governo surpreender, se o presidente Bolsonaro surpreender, para que os empresários possam dizer, opa, temos um ambiente econômico um pouco menos hostil, um pouco mais adequado para a gente produzir. E vai de coisas assim, como esta declaração do presidente. Então eu quero registrar esses dois fatos. Se eu pudesse, privatizaria já e não vou tabelar combustível.